Vamos pensar em primeiro lugar que eu tinha indícios disso e preferi ignorar. Isso é muito comum, porque eu queria acreditar em outro. E ao invés de pensar que eu poderia ter pensado ou até escolhido melhor, eu centro a culpa no Eu outro. estava conversando com a Roberta isso, até você, isso que você falou, né, Leandro, de você escolher, né, não entrar numa ideia errada, numa energia errada, né, num comportamento que não te diz respeito, porque isso acaba contaminando qualquer ambiente, seja trabalho, familiar, relações sociais e tal. Mas eu queria saber do outro lado, assim, sofrer, você considera que é uma escolha, é uma opção, é possível o ser humano fugir do sofrimento? Os budistas têm uma posição muito clara dizendo que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Qual é a diferença para o pensamento budista? A dor, bati o pé, por exemplo, perdi uma pessoa querida, tive um revés financeiro, a dor é inevitável. Existir é ter dores. E aí, o que é sofrer? Eu cultivo isso. Eu vou macerar, eu vou curtir no sentido antigo da palavra curtir, que não se usa mais, que é deixar o couro de molho até ele ficar macio. Se eu curto a dor e fico vendo, fulano me traiu, ele não podia ter me traído, no dia seguinte eu releio o texto da traição. Se eu fico curtindo, eu transformo a dor em sofrimento. Isso é um erro. A dor é inevitável. Me recomendou uma grande amiga que já escreveu comigo, a Monja Coin, quando bater o pé na quina da cama, que é muito comum para mim, ou o joelho, sinta a dor. Mas não pragueje, não diga palavrão, porque isso não vai diminuir a dor. Só sinta a dor e diga, está doendo. Vai passar. Está doendo. Agora não, por que comigo? Essa cama me odeia. É a terceira vez essa semana. Eu estou perdido, eu estou tenso. Deve ser... Vou fazer um textão para falar textão. Não precisa. É a dor. Quer dizer, aquilo que eu usei hoje no meu Instagram de madrugada. Água que eu não pretendo beber, eu deixo correr. O tigre, se não pretende comer, ele não se interessa pela carne. Então deixa fluir, deixa correr. Leandro, as relações, elas mudaram, né, através dos anos. O ser humano mudou bastante. Quando a gente fala de relacionamento, quando a gente deposita as nossas expectativas, a felicidade no outro, é um dos grandes problemas, porque quando vem uma decepção, né, a gente acha que ela vem completamente de surpresa, ou sei lá, a gente tem indícios, a gente sabe e não quer enxergar. Tô falando isso pela notícia que saiu essa semana da cantora que leu uma carta aberta aí sobre traição e pegou, né, isso aí na gente, sei lá. Em primeiro lugar, nós temos que entender que algumas relações terminam de forma dolorosa, mas isto não adianta o sofrimento em relação a isto. Vamos pensar em primeiro lugar que eu tinha indícios disso e preferi ignorar. Isso é muito comum, porque eu queria acreditar em outro. E ao invés de pensar que eu poderia ter pensado ou até escolhido melhor, eu centro a culpa no outro. É claro que a traição não é minha, então a culpa em si é do outro. Mas se eu imaginar que eu possa controlar ou que algum amor é permanente, eu tenho posse e não amor. Uma mãe que cria o filho para ficar com ela até o fim da vida. Um amor que pretenda que o outro não mude, nem olhe para outra pessoa, é um amor infantil. Ela tem que pensar por que ela escolheu, ela tem que pensar por que houve a traição, ela tem que entender que ela não tem culpa daquilo que aconteceu e seguir adiante. A grande característica da sabedoria é a resiliência de seguir adiante. Aquilo foi uma necessidade dele e não minha. Aquilo foi um problema dele e não meu. Isso para a pessoa envolvida. Para o resto do Brasil, eu diria, vamos pensar no aquecimento global que está se manifestando. Nossa, é a notícia que a gente dá, é a notícia que a gente deu hoje e que está se repetindo todo dia. Exatamente. Vamos pensar naquilo que importa e deixar que as pessoas sejam livres, inclusive, para viverem sua realidade. Desejo que os dois lados, especialmente elas, sigam íntegros, porque o amor vale a pena. Nem sempre as pessoas valem a pena, mas o amor vale a pena. Sim. Olha, tem mais uma que chegou aqui, da Gisele. Eu sou fã do Karnal. Aprendi, coloco em prática o que aprendi com um vídeo onde ele fala que não se preocupa com o que dizem sobre ele, pois ou é verdade ou é mentira. E isso virou o meu mantra. Essa é uma ideia também da filosofia estoica, que chegam a dizer assim, falaram mal de você em algum lugar, imagina se soubessem o resto. Só sabem aquilo. Imagina se soubessem tudo. O que dizem de você só pode ser verdadeiro ou falso,
E nesse caso, você se irrita por quê? Se for mentira, porque você se irrita. Se for falso, se alguém grita na rua para mim e diz careca, é verdadeiro. Eu vou dizer, estou ofendido, retire o que você disse. Não posso. É uma realidade. Agora, o grito do outro, o grito da outra, ilumina alguma dor minha. A minha dor só existe quando ela se comunica com a dor do outro. E isto é o grande segredo. Não jogar energia naquilo que eu não posso mudar. Eu não posso mudar as pessoas. Não é possível mudar as pessoas. Eu devo concentrar esforços em mudar a mim. E depois que eu ficar perfeito, eu posso tentar melhorar os outros. Como isso nunca aconteceu, eu posso continuar comigo. E tentando, né? Todos nós. Agora, Leandro, você, com todo o conhecimento que você foi adquirindo de estudos, acredito também como professor, nessa troca com os alunos, nas palestras e tudo mais, a rede social e o canal no YouTube, você se colocar também dando entrevistas, ter programa em TV, rádio, te dá uma exposição muito maior que os seus colegas. Já vi você falando até que tem outros melhores que você, mas que conjugam essas duas características, né? Que é a comunicação, se expressar de uma maneira clara e não acadêmica, faz com que você seja mais, digamos, consumido, entenda essa palavra como elogio, do que outros colegas. Mas aqui eu queria saber o seguinte, essa exposição toda que você tem, fruto do seu trabalho, o que você aprendeu sobre você, Leandro Carnal? Em primeiro lugar, que eu no máximo controlo o que eu digo, eu não controlo a maneira como os outros entendem. Segundo lugar, se eu estou exposto ao público e disso tem ônus e bônus, eu tenho que aceitar que os limites são um pouquinho flexíveis. Que as pessoas, por exemplo, podem ser invasivas porque elas querem estar próximas, elas querem fazer foto em qualquer lugar, do banheiro ao velório da minha mãe. Então as pessoas querem uma foto, elas não vão perguntar se é o momento adequado. E eu tenho que atender e aceitar que o mundo é assim. Eu aprendi sobre mim e que eu não tenho controle sobre os outros. Então é uma necessidade das pessoas. Também me espanta muito, não apenas os milhões de fãs que exercem um carinho enorme, mas me espanta muito a fidelidade dos haters. Esta talvez seja a mais notável. Ninguém me segue tanto. É uma torcida tanto. maravilhosa. Ninguém me segue tanto. Ninguém me ama com tanta paixão. E mais uma vez, aquilo que você falou, né? Como as pessoas têm tempo e gastam energia odiando os outros, se preocupando com a vida dos outros. Mas teria alguma explicação para isso? Para as pessoas seguirem e acompanharem quem elas não gostam, entre aspas, Se eu fosse maldoso, e eu não sou, eu pensaria que a mariposa não consegue se afastar da luz porque não tem. Então ela vai bater contra a luz até morrer, porque há algo ali que a seduz. Então eu tenho pessoas que me dizem todas as semanas, odeio tudo que você escreve, vejo todos os seus vídeos e detesto cada palavra, o que é absolutamente um direito, até eu me odeio muitas vezes. Mas a pergunta assim, com tantos bons autores, com tantas pessoas boas no mundo... Por que me segues? Porque, quer dizer, eu, por exemplo, não gosto de coentro, e não como. E essas pessoas parecem assim, odeiam coentro e enchem o prato de coentros, mas eu odeio esse tempero e vão de novo. O ódio é um dos sentimentos mais fiéis e mais fortes. É o sentimento que mais constrói pactos políticos na história. Então, o ódio dá uma identidade muito grande. Não haveria torcidas apaixonadas no futebol se não houvesse o time adversário. Porque não me interessa só que meu time ganhe. Eu preciso, no dia seguinte, ao entrar no trabalho, poder ironizar, atacar, debochar daquele que perdeu. Sendo que os dois, o que torce por A ou B, nenhum dos dois é do time, ganha dinheiro com o time, ou tem qualquer lucro com a vitória ou com a derrota, mas constrói uma identidade artificial. Eu torço pelo time tal, e a vitória desse time me enche de um orgulho sobre um ato que eu não participei, que não tenho nenhum mérito nela, a não ser ter uma simpatia dada por algum motivo. Isso é fascinante. Ter ódio do adversário forma modelos políticos, como bem sabemos. Com certeza.